como que a guerra do Irã pode impactar o mercado imobiliário? Porque se tu tá aí no plantão de vendas ou onde seja e tu acha que essa guerra não vai impactar em nada o mercado imobiliário, pode estar enganado. Nesse vídeo eu vou explicar quais são os riscos de uma guerra dessa magnitude no mercado imobiliário. Então, já curte esse vídeo, te inscreve no canal que a gente vai falar sobre isso aqui, independente se tu é a favor de tirar o regime, não tirar o regime, isso é indiferente quanto aos resultados que essa guerra causa. A gente tem que entender que uma guerra dessa proporção, ela pode impactar o mercado interno no Brasil. Por quê? Porque a gente está no mercado interno que anunciou que agora, em março, nós teremos redução da Selic. Então, são dois pontos importantes. E para a redução da Selic acontecer, alguns fatores precisam ser analisados. Eles analisam duas coisas quando vão ver a questão de, pode descer taxa de juros. Eles veem dois mercados, o interno e o externo. O mercado interno estava com um certo controle da inflação e aí decidiram, em março a gente vai reduzir a taxa de juros. Então, eles olham o mercado interno e o mercado externo. O mercado externo já estava com instabilidade. Por quê? Por causa das taxações dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam taxando o mundo inteiro, né? Taxou o Brasil e tudo mais. Então já se esperava, o mercado interno está assim, o mercado externo está instável. Só que agora com uma guerra, o mercado externo ele aumenta a instabilidade e alguns pontos podem pegar aqui. Principalmente, o Irã é o segunda maior reserva de gás natural. E o Irã possui um estreito onde passa 80% do petróleo da Ásia. Então, a gente está falando de um país que detém muito poder de petróleo e gás natural, que é combustível. Se nessa guerra trancam um estreito ou se acontece alguma coisa nesse sentido, o que acontece? O petróleo sobe, o barril sobe. Se vocês olharem a última reunião do Copom, eles falam sobre o preço do petróleo. Então, se o petróleo subir, o combustível sobe. Se o combustível sobe, o alimento sobe. O próprio combustível subindo, né, os transportes de qualquer coisa sobe. E com isso, a inflação é pressionada para cima. Se a inflação começa a subir, a redução da Selic pode não acontecer. Então, aqui é um ponto, né? Não estou dizendo que eu acho que não vai acontecer, a gente vai chegar lá. Depois da possível aumento da inflação, a gente tem um outro ponto, que é o prêmio de guerra. O que é o prêmio de guerra? Quando a gente tem uma guerra acontecendo e que pode variar preço de petróleo, pode acontecer em vários países, como a gente está vendo, acontece que os mercados e os bancos centrais tendem a ficar mais restritivos. Por quê? Porque o prêmio de risco aumenta. Então, se o risco aumenta, o que acontece? Normalmente existe uma fuga para o dólar. Por quê? Porque o dólar hoje é a moeda mundial. Então, aqueles investidores de vários países, por exemplo, o cara está com dinheiro no Irã, o cara está com dinheiro no Iraque, o cara está com dinheiro em Israel. Tô com medo do que vai acontecer. Eles vão dolarizar. Eles levam dinheiro pro dólar. Levando o dinheiro pro dólar, o dólar pode subir. E a subida do dólar e o aumento do prêmio de guerra, que é o prêmio de risco, que é geopolítica, né, pessoal? Se está no mercado imobiliário, aqui eu estou te dando uma microaula para que a gente possa entender o impacto. Esse prêmio de risco aumenta e os bancos centrais aumentam a Selic nos seus países. Por quê? Porque o risco está maior. Vou aumentar o prêmio aqui também. Aumentando a Selic em outros países, a tendência de queda aqui, ela reduz. Aumentando o dólar, né, quando a gente pega lá o relatório Focus, a gente tem Selic, que eles dizem quanto que vai estar, a gente tem a inflação, que é o IPCA, a gente tem o câmbio, que são os três principais pontos, Selic, câmbio e o IPCA. Esses pontos aqui são os principais. Quando a gente fala do IPCA, se a gente fala que a guerra vai deixar o petróleo mais caro, ele pode começar a apontar para cima. O câmbio pode começar a apontar para cima. A Selic, a gente já tem aqui os dados dela na última reunião. Mas esses dois itens,
apontando para cima, e aqui o quarto que a gente tem é o PIB, né? O PIB a gente não sabe como é que vai se comportar. Hoje ele está apontando para cima, porque o PIB tem mais a ver com o mercado interno. Óbvio que a exportação ela atinge isso aqui. Mas olhando esse cenário aqui, né, a gente acaba podendo ter aí uma retração, ou essa reunião de março, que eu, Murilo, depende do que vai acontecer, né? Se continuar as mesmas coisas que estão acontecendo agora, eu acredito que sim, ainda reduz a taxa de juros. Mas podem adiar uma reunião, podem falar assim, olha, a gente não sabe o que está acontecendo no mundo, a gente pode segurar, vamos manter aqui, e aí a gente vê na próxima reunião. Então isso pode causar um adiamento da queda da Selic. E aí tem dois pontos importantes que a gente tem que entender. Se isso acontecer, o mercado que estava esperando muito, né? O mercado não aguenta mais juros tão altos, e aí as construtoras não aguentam mais, porque elas pagam juros altos, os clientes pagam alto. Então o mercado pode ver isso de uma forma negativa. Em contrapartida, quando a gente tem um risco muito alto, em ações, por exemplo, que é o que acontece com a guerra, o pessoal pode voltar e botar esse dinheiro em ativos com menos risco. Qual que é um ativo que sempre rende, protege o dinheiro e não tem risco? As pessoas podem colocar dinheiro em imóveis. Então, os investidores podem colocar dinheiro no mercado imobiliário, ou podem colocar dinheiro, né, em ações não, em ativos com pouco risco, né, como o tesouro direto ou a renda fixa. Então, esse é o segundo movimento de, se o risco aumenta, se uma guerra causa incertezas, as pessoas, primeiro, eu trouxe para vocês, o primeiro cenário, mais rápido, é a próxima reunião, tem certeza aí. Será que baixa, será que não baixa? Pode continuar baixando. Pode chegar na reunião de março e o Banco Central falar, olha, a gente já estava planejado aqui, vamos baixar e vamos ver o que acontece. Ou vamos baixar um pouco menos. A gente ia baixar 0,5, vamos baixar 0,25 e a gente olha como é que comporta. E depois, o segundo momento, é que o dinheiro, principalmente das ações, que tem alto risco, vão para operações com menos risco. Imóveis, tesouro ou renda fixa. E aqui os imóveis, quem trabalha com investidores tem que aproveitar. Mas esse cenário aqui, eu estou trazendo só para vocês terem uma ideia. Vocês têm que estar acompanhando aqui, tem que estar no financiamento próximo. Tudo é do mercado imobiliário e não está no financiamento próximo. Eu preciso te dizer uma coisa, está no lugar errado. Se tu é do mercado imobiliário, tem que fazer parte do financiamento próximo. As vagas não estão abertas agora, mas aqui embaixo tem uma lista de espera. O valor é muito baixo para fazer parte da maior comunidade do Brasil, ter aula todos os meses. E estar atento ao que está acontecendo e saber aonde colocar a tua energia para vender mais para 2026, independente do mercado externo, no mercado interno vai ser o melhor ano do mercado imobiliário brasileiro. Se tu tiver no financiamento para então, tu vai fazer teu melhor ano, porque não adianta o melhor ano do mercado se tu não tiver as ferramentas corretas para atuar. Então, essa é a minha leitura sobre a guerra e o que pode impactar no mercado imobiliário. Então, se gostou desse vídeo, curte e já aproveita e te inscreve no canal.